Livro dos Espíritos, as Leis Morais. Livro terceiro, capítulo 12, Perfeição Moral. As virtudes e os vícios das paixões, do egoísmo, caracteres do homem de bem, conhecimento de si mesmo. As virtudes e os vícios. Questão 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do seu próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a caridade mais desinteressada. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um movimento espontâneo, sem que tenham que vencer nenhum sentimento contrário. Têm elas tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem todas simples. O bem se tornou para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estais ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste, e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei bem que, nos mundos mais avançados que o vosso, é a regra o que entre vós é uma exceção. Ali o sentimento de bem é por toda a parte espontâneo, porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes e o será assim sobre a terra quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Questão 895. A parte dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém poderia se enganar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais frequentemente são como a douração colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. O homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta, às vezes, tocar a corda de interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é mesmo coisa tão rara sobre a terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Questão 896. Há pessoas desinteressadas sem discernimento, que,
prodigalizam seus haveres sem proveito real por falta de lhes fazer um emprego racional. Têm elas um mérito qualquer? Têm o mérito do desinteresse, mas não o têm do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de julgamento. A fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento, que a outros para ser enterrado num cofre forte. É um depósito do qual terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que estava em seu poder fazer, e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter secado com o dinheiro que deram àqueles que dele não tinham necessidade. Questão 897. Aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida, e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível, e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento? É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Entretanto, cada um tem o desejo bem natural de progredir para sair do estado penoso dessa vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que, em se fazendo o bem, pode-se esperar condição melhor que sobre a terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem segunda intenção e tão só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu semelhante sofredor, já está num certo grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por raciocínio e não impelido pelo calor natural de seu coração. Não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço para se corrigir de suas faltas? Concebemos fazer o bem com o pensamento de que ele será levado em conta na outra vida é pouco meritório. Todavia, se emendar, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista se aproximar dos bons espíritos e se elevar, é igualmente um sinal de inferioridade? Não, não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode lhe resultar na vida futura, assim como na vida terrestre, age egoisticamente. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar visando a se aproximar de Deus, uma vez que esse é o objetivo para o qual cada um deve tender. Questão 898. Uma vez que a vida corporal não é senão uma escada temporária neste mundo e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, é útil se esforçar por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro, isso vos coloca em condição de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se já progrediu em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendeis em 1 hora o que vos exigiria anos sobre a vossa terra. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem, mais ou menos, para o progresso, porque o Espírito perfeito deve tudo saber, e porque o progresso, devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do Espírito. Questão 899. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpável? Aquele que conheceu o sofrimento e ele sabe o que é sofrer.
Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente para ele, dela não se lembra mais. Questão 900. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais aos seus herdeiros? É um compromisso com a má consciência. Questão 901. De dois avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre seu tesouro. O segundo não é avaro, senão para os outros. É pródigo para si mesmo, enquanto que ele recua diante do menor sacrifício para prestar serviço ou fazer uma coisa útil. Nada lhe custa para satisfazer seus gostos e suas paixões. Peça-se-lhe um serviço e ele é sempre difícil. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tem um bastante. Qual é o mais culpado e qual que terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que goza. Ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já encontrou uma parte de sua punição. Questão 902. É repreensível invejar a riqueza quando é pelo desejo de fazer o bem? O sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro, mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta pessoal? A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem, frequentemente não é a si mesmo? Questão 903. Há culpa em estudar os defeitos dos outros? Se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é falta com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e evitá-los em si mesmo, isto pode algumas vezes ser útil. Questão 904. Há culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se proporciona, apresentando quadros que frequentemente são antes um mal do que um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em revelar o mal. Como nesse caso, julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso não é sempre útil. Questão 905. Certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais ele mesmo não se aproveitaram. Como espírito, lhe será levado em conta o bem que suas obras fizeram? A moral sem ação é a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fazeis frutificar para vos nutrir? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que deram aos outros. Renunciaram ali a colher os frutos. Questão 906. Aquele que faz o bem é repreensível por ter dele consciência e de reconhecer a si mesmo? Uma vez que pode ter consciência do mal que faz, ele deve ter também a do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pensando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei da justiça, de amor e de caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se elas são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Ele não pode, pois, ser repreensível por reconhecer que triunfou das más tendências e pode estar satisfeito, contando que disso não tire vaidade, porque então cairia em uma outra falta.